Os gráficos de f e g são dados. Então, aqui os gráficos das funções f e g, né? A f é essa função mais, tipo rosa, né? E a g é essa função de azul. Aí no item A está pedindo, diga o valor de f de menos 4 e g de 3. Como é que a gente deve proceder mesmo? Primeiro, para calcular o f de menos 4. Vai no eixo x, identifique o menos 4. Ah, tá aqui o menos 4. A partir desse ponto, você traça uma vertical em direção ao gráfico da função f. Então, ao gráfico de vermelho. Então, você baixa a vertical aqui, olha, vai tocar o gráfico de f aqui nesse ponto. Tudo bem? E aí, a partir desse momento, você traça uma horizontal até tocar o eixo y. Toca o eixo y aqui, ó, nesse pontinho. Aqui nesse pontinho, y vale quanto? Ó, 0, menos 1, menos 2. Portanto, o f de menos 4 é igual a menos 2. Agora vamos calcular o g de 3. Mesma linha de raciocínio. Vai no eixo x, identifica o 3. Está aqui o 3. Agora, a partir desse ponto, você vai traçar uma vertical até tocar o gráfico de azul, que é o gráfico da função g. Traça uma vertical, toca a função g aqui, ó. E aqui nesse ponto você traça uma horizontal até tocar o eixo y. Toca o eixo y aqui nesse pontinho. Quanto vale esse pontinho aqui no eixo y? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o g de 3 é igual a 4. Aí, maravilha. G de 3 é igual a 4. Item B. Para quais valores de x é f de x igual a g de x? Basta verificar, pessoal, onde os dois gráficos se cruzam. Eles se cruzam aqui nesse ponto, onde eles se cortam, né? Aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Pronto. Aqui nesse pontinho, baixa uma vertical até tocar o eixo x. Toca o eixo x aqui, ó. Nesse pontinho aqui, que equivale a x igual a menos 2, né? 0, menos 1, menos 2. E aqui também você faz a mesma coisa. Baixa uma vertical até tocar o eixo x. Vai tocar o eixo x aqui nesse pontinho, que é x igual a 2. Então, para quais valores de x se tem f de x igual a g de x? Para x igual a menos 2 e x igual a mais 2. Então, x igual a menos 2 e x igual a 2. Item C. Estime a solução da equação f de x igual a menos 1. É o mesmo que te perguntar o seguinte: quais são os elementos do domínio da função f que tem imagem menos 1? É a mesma coisa de te perguntar isso. Como é que a gente deve proceder? Vá no eixo y e identifique o menos 1. Então, está aqui o eixo y, vou identificar o menos 1. Está aqui, tá vendo? Ó, muito bem. Bom, aí você vai traçar uma horizontal para verificar onde essa horizontal vai tocar o gráfico de f. Ó, tá? Toca o gráfico de f aqui nesse ponto e toca também o gráfico de f aqui nesse ponto. Em cada um desses pontos, você vai traçar agora uma vertical em direção ao eixo x. Então, olha para cá, vamos traçar uma vertical em direção ao eixo x. Opa, tocou o eixo x aqui nesse pontinho, que equivale a x igual a quanto? Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Traça uma vertical em direção ao eixo x, e aí você vai obter esse pontinho aqui, que equivale a quem? 0, 1, 2, 3, 4. Então, as soluções da equação f de x igual a menos 1 são x igual a menos 3 e x igual a 4. Item D. Em qual intervalo f é decrescente? Ó, lembrando aqui que f é esse gráfico aqui, esse gráfico de rosa, né? Vamos dizer assim, né? Em qual a parte do gráfico que corresponde à função decrescente? Essa aqui é. Bom, então o que você vai fazer? Esquece a outra parte do gráfico. Imagina você pegando essa parte decrescente e projetando no eixo x. Projetando no eixo x. Essa projeção, vamos dizer assim, vai vir aqui desse pontinho, ó, que equivale a 0, até esse pontinho aqui, que equivale a 4. Portanto, a função f é decrescente no intervalo de 0 a 4. Aí você escreve aqui, ó, intervalo de 0 a 4. Item E. Diga qual é o domínio e a imagem de f. Então, novamente, você vai olhar para o gráfico rosa, né? O gráfico da função f. Essa linha rosa. Agora, o que você vai fazer? Para determinar o domínio de f. Imagine você projetando essa linha rosa sobre o eixo x.
Essa projeção vai desse pontinho aqui, que equivale a x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até esse pontinho aqui, que equivale a x igual a 4. Portanto, o domínio da função f é o intervalo que vai de menos 4 a mais 4. Bom, agora vamos analisar a imagem. Para você calcular a imagem, você vai proceder da mesma forma, só que ao invés de projetar essa linha rosa sobre o eixo x, você vai projetar sobre o eixo y. E quando você projetar essa linha rosa sobre o eixo y, você vai obter a projeção, vamos dizer assim, vai desse pontinho aqui, que equivale a y igual a menos 2, até esse pontinho aqui em cima, tá vendo? Que equivale aqui a y igual a 3. Portanto, a imagem da função é um intervalo que vai de menos 2 até 3. Item F. Obtenha o domínio e a imagem de G. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora considerando a linha em azul que corresponde ao gráfico da função G. Tá bem? Então, inicialmente, vamos pensar assim. Como é que vai ficar a projeção dessa linha azul sobre o eixo X? A projeção vem desse pontinho aqui, que equivale a x igual a menos 4, até esse pontinho aqui, que equivale a x igual a 3. Portanto, o domínio da função g é o intervalo que vai de menos 4 até 3. E a imagem? A mesma coisa, né? Imagem da função g. A imagem da função g. Quanto é que vai dar isso? Agora, novamente, você pensa agora em projetar essa linha azul sobre o eixo y. Essa projeção vai desse pontinho aqui, olha, aproximadamente quanto, pessoal? Aqui está o 0, aproximadamente 0,5 aqui, né? Aqui está o 0, aqui está 1, aqui aproximadamente 0,5. Até esse pontinho aqui que equivale a y igual a 4, né? Então, vai de 0,5 a 4. Essa é a imagem da função g, a imagem da função g. Intervalo de 0,5 até 4. Acabou a questão.